Nós vamos iniciar o estudo agora sobre vetores. O que são os vetores? Para que a gente utiliza os vetores, né? Vetor, a gente também pode chamar de array, é uma estrutura de dados indexada que pode armazenar uma determinada quantidade de valores do mesmo tipo. Então, ao invés de usar uma variável, né, a gente pode usar uma variável para armazenar um tipo de dado. O vetor, ele consegue armazenar mais de uma informação diferente na mesma declaração, né, com o mesmo tipo de dado. Então, os dados armazenados são chamados de itens do vetor. E a gente trabalha, né, o vetor ele trabalha com um sistema de indexação. Então, a gente usa normalmente números inteiros, né, trabalha com números inteiros, para determinar o índice, para ir denominando o índice do vetor. Qual que é a vantagem do vetor? É que a gente consegue manipular um conjunto grande de dados e a gente faz uma única declaração. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma variável, né? No caso, declarando o vetor aqui do tipo inteiro, né? O nome dele, do vetor é display, e ele na verdade ele tem 10 posições. Então, ao invés de declarar 10 variáveis, cada uma com um nome diferente, eu declaro um vetor com o mesmo, ele tem a aparência, a princípio ele tem o mesmo nome, né, display, mas como ele é indexado, cada posição tem uma numeração, tem um índice. Então são 10 variáveis diferentes, são 10 posições diferentes. Então display posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, até a posição 9. Quando eu declaro com 10 posições, aqui na declaração, o 10 indica quantas posições ele tem. Ele tem 10 posições. Quando eu vou utilizar ele, né, para acessar os dados que estão armazenados nele, eu tenho que usar o índice começando do 0. Então, se eu declarei ele com 10 posições, os índices vão de 0 a 9, ou seja, 10 posições. Então, se começa no 0, então 9 são 10 posições. Então, o int é o tipo da variável inteira. Int display é o nome que eu determinei aqui para esse vetor, né, uma referência que eu uso de acordo com a funcionalidade que eu vou dar para esse vetor. E a quantidade 10 aqui é a quantidade de itens que tem o vetor. Tem 10 itens, no caso dessa declaração aqui de exemplo. Então, na verdade, eu posso ter vários itens, né? Vai depender aqui. Eu posso ter... lógico que não tem sentido eu declarar um vetor de um item só. Aí é uma variável. Então, tem que ser de 2 ou mais itens. Então, 2, 3, 4, 5 itens, sempre começando o índice do 0. Então, o vetor é indexado a partir da posição 0, então a primeira posição de vetor tem índice 0. A última posição de vetor tem o índice, que é o número de posições menos 1. Então, se eu declarei aqui um vetor com 10 posições, o último índice vai ser 9. 10 menos 1. É sempre 1 a menos da quantidade, que ele começa do 0. Então, exemplos aqui, ó, um vetor do tipo inteiro, que eu nomeei aqui de x, e 10 posições. Né? Todos os itens que são armazenados aqui, no caso, se eu declarei ele como inteiro, todos os itens que vão ser armazenados aqui vão ser do tipo inteiro. Então, na variável aqui, no vetor int, x, 10 posições, todos os 10 aqui são inteiros. No float, num 5 posições, 5, índice 5, ele tem 5 posições que servem para armazenar variáveis do tipo float, ou seja, variáveis que aceitam casas decimais. Essa outra aqui, char nome, com 20 posições. Então eu posso declarar aqui, eu posso armazenar aqui 20 caracteres. Né? Eu posso, por exemplo, quero armazenar o nome de uma pessoa. Então eu posso, o char ele armazena um caractere. Né?
Então, se eu declaro aqui um vetor de 20 caracteres, eu poderia colocar aqui, né, 20 caracteres dá para escrever e armazenar a sequência de um nome. Né, os caracteres de um nome ou de algum item aí com 20 caracteres. Exemplos de declaração e inicialização de vetores. Então, aqui são declarações de vetores, só declarei. Aqui eu estou declarando e já estou atribuindo valores iniciais para esse vetor. Então, quando a gente declara uma variável, né, eu declaro uma variável, eu ponho lá int cont 0, recebe igual a 0. Então, eu declarei a variável cont e iniciei ela com o valor 0. Aqui, como vetor, se eu declaro aqui int num 5 posições, eu tenho 5 posições diferentes. Então, eu posso colocar um valor inicial diferente em cada uma. Então, na posição 0 eu tenho 10, na posição 1 eu tenho 20, na posição 2 eu tenho 30, na posição 3 eu tenho 40 e na posição 4 eu tenho 50. Então, se eu declarei aqui 5 posições, vai de 0 a 4. Podemos iniciar apenas alguns elementos do vetor. Por exemplo, aqui int dá 5 posições, eu declarei 5, iniciei aqui com 5 valores. Claro que se eu coloquei os 5, ele vai inicializar os 5 primeiros itens do vetor. Os últimos, né, que é os outros 2, na verdade 5, né, eu inicializei 3, ele vai preencher os outros com 0. Tá? Apenas alguns itens do vetor foram inicializados. Nesse caso, quando o número de itens inicializados é menor que o número total de itens do vetor, os não inicializados são automaticamente zerados. Inicializando um vetor sem especificar a quantidade de elementos. Aqui, se eu não colocar a quantidade de itens aqui, ele vai estar definido aqui com a quantidade dos itens que eu usei aqui para inicializar. Então, se eu coloquei 3 itens aqui, ele tem 3 posições, tá? De acordo com a quantidade de itens que eu inicializei. Aqui, nós vamos analisar agora um programa que utiliza vetores. Na verdade, a gente vai comparar programa. Um exemplo que a gente já fez, já foi abordado anteriormente, é um programa onde a gente tem um botão, né? Quando a gente pressiona o botão, ele vai acrescentando, ele vai incrementando uma variável e de acordo com o valor que tem na variável, né, no caso aqui do programa, de acordo, conforme eu vou pressionando o botão aqui, Port F0, tem um botão. Né? E conforme eu vou pressionando ele, ele vai incrementando a variável cont. E quando ela chega em 9, ele zera. Então, e aí eu uso o Port B para controlar o display. Então, se no cont tiver 0, eu mando a combinação aqui que vai fazer aparecer o 0 no display. Se no cont tiver 1, eu faço, né, mando lá para o Port B a combinação para aparecer aqui no Port B recebe 0, ele recebe a combinação do 0, no cont igual a 1 ele recebe a combinação para aparecer o número 1 e assim sucessivamente. Então, eu vou tendo que testar aqui, ó, se o cont for igual a 0, o Port B recebe essa combinação, que é o 0, e assim sucessivamente. Então, eu tenho que fazer, né, no caso aqui, se eu quero contar de 0 a 9, as 10 combinações aqui, né, para fazer aparecer no display de 0 a 9. Né? Então, aí, programa if port A F0 igual a 1, né, testei o botão. Enquanto o botão estiver pressionado aqui, eu fico em loop, né, o programa fica em loop, né, ele vem e testa, se o botão ficar apertado, ele não fica contando automaticamente. Ele vai esperar eu desapertar o botão para incrementar a variável e testar ela aqui se ela já chegou no 9. Se não chegou, ela simplesmente testou, não é 9, né? Aliás, não é 10, né? Não é maior que 9, ela não vai zerar, ela vai contando aqui, começa no 0, porque eu declarei a variável int cont recebe 0, e aí ela vai contando, então começando do 0 vai contar de 0 a 9. Chegou no 9, no 10, né? No 10 ela volta para o 0. Né? Declarei aqui então o Port A como entrada, o Port B como são 8 saídas, 7 saídas. Né? Tem 8 aqui, mas eu utilizo 7 para os 7 segmentos de display. 7 segmentos e o ponto. Nesse outro programa aqui, o que foi feito?
Ao invés de, né, só declarar a variável, eu declarei o vetor. Chamei o vetor de display com 10 posições. Em cada posição do vetor, eu coloquei aqui a combinação que faz aparecer os números, né, na posição 0, eu ponho aqui a combinação para aparecer o número 0. Na posição do vetor 1, eu ponho a combinação para aparecer o número 1. 2, 2 e assim sucessivamente, até a posição 9. Né? Ele tem 10 posições, de 0 a 9. E aí eu coloquei todas as combinações aqui, ó. As mesmas combinações que ele tem que receber aqui, né, no início do programa, para mandar lá para o display as combinações do 0 ao 9. Declarei a variável aqui, ó, o que mudou aqui no programa? Essa parte azul, eu acrescentei aqui o vetor. O restante do programa, né, ó, endpoint igual a 0, void main, 3A, 3B, port F0, port B, while. Tudo isso aqui foi repetido aqui, ó, não alterei nada no programa. A única alteração agora que vem aqui, mais essa alteração, né, é trocar todos esses ifs aqui, né, com port B recebe 0, essa combinação e tal, por port B recebe display posição ponte. O que é o ponte? O ponte é a variável que está contando. Então, se o ponte é igual a 0, o que tem que mandar para o display? Essa combinação aqui que faz aparecer o 0. Então, port B recebe display posição 0, ou seja, a combinação do 0. Se no ponte tiver o valor 8, display, port B recebe display posição 8, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai aparecer aqui, ó, o número 8. Essa combinação que faz aparecer o número 8. Se tiver 9, ele faz aparecer o número 9 assim, né? Aí, quando chega no 0, ele vai voltar para o 0 aqui, vai aparecer o 0 novamente aqui. Então, eu uso o vetor para indexar a variável, né? Aqui no caso, né? Aliás, a variável ponte indexa o vetor, e aí conforme o valor que tem na variável ponte, ele vai acessar a posição aqui do vetor, os itens do vetor. Eu estou usando a variável ponte para indexar. E aí eu consigo diminuir aqui o tamanho do programa. Claro que eu tive que declarar aqui, né, o vetor com as 10 posições. Aqui vai ser, eu declarei aqui em várias linhas, mas eu posso colocar tudo numa linha só, sequência. Lá no editor eu posso, na hora de fazer o programa, o editor do programa ele permite que eu coloque tudo numa linha só. Então, eu diminui o tamanho do programa. Aqui nesse caso ainda não é uma alteração, assim, não diminuiu tanto o programa, né? Mas existem situações que você reduz drasticamente o programa por conta dessas situações aqui. Inclusive, se eu tivesse, né, nós vamos ter uma outra oportunidade que nós vamos fazer um estudo com 2 displays, né, um mesmo programa controlando 2 displays, e aí o mesmo port B aqui a gente vai fazer a multiplexação, e aí eu quero que apareça nos 2 displays, então não tem que testar se ponte foi igual a 0, no port B aparece tal, né, e aí vou testar o outro para aparecer no outro display e fazer a mesma coisa. Então, se eu quiser contar de 0 a 99, também posso fazer, né, só usando o vetor e fazer ele contar de 0 a 99 só usando esse método aqui. Então, isso permite simplificar bastante os programas. Um exemplo aí de utilização. Agora a gente vai partir para vou explicar como vocês vão fazer, um pouquinho da atividade que vocês vão fazer.